Muito boa noite. Estamos ao vivo com mais um Diálogo e Prática aqui pela página do Facebook. Hoje a gente conversa com o Jaci, que foi administrador da região de Santa Maria, no Distrito Federal. Já foi secretário de Estado também, na época do governador Cristóvão Buarque, também no Distrito Federal. E foi membro, inclusive membro gestor do Conselho de Desenvolvimento dos governos Lula e Dilma, o conselho que ficou conhecido como Conselhão, né, um conselho político aí que orientava a construção e o debate político dos governos, das propostas do governo federal. Boa noite, Jaci, tudo bem? Boa noite, Rodrigo, e boa noite os companheiros aí do PT. É bom conversar com vocês num momento tão oportuno que nós estamos debatendo caminhos do PT no processo eleitoral deste ano. Comigo conversam também que a nossa pré-candidata a vereadora Jane Vilela, nosso pré-candidato a vereador o Heron Garcia. Logo em seguida já se junta com a gente aqui. A gente está conversando e administrando a sala. A nossa companheira, também pré-candidata, Vera Cardoso, minha companheira de chapa na pré-candidatura à Prefeitura de Garopaba. E a proposta, Jaci, é que a gente aqui consiga debater as experiências concretas, né, que tiveram experiências de gestão na prática, do que deu certo, e a gente poder ouvir e pensar uma outra cidade, um outro tipo de gestão. Hoje a gente conversa sobre administração popular. O Jaci aí como teve uma experiência quase que de prefeito, porque lá no Distrito Federal não tem prefeitura, né? Não tem eleição municipal, correto, Jaci? É isso. Então, vamos dizer assim, o prefeito é chamado ainda de administrador. Eu queria que tu contasse um pouco, começasse por aí, né, da tua experiência como administrador, explicar um pouquinho como é que funciona isso, né? Um pouco dessa diferença, para o pessoal de casa que está assistindo a gente entender, e quem vai assistir depois também a nossa live. E a partir daí a gente migrar também para a questão do conselho, para a tua experiência como secretário de Estado, e como que a gente pode construir um outro modelo de gestão, né? Acho que isso é uma marca importante da gente pensar. Rodrigo e os demais companheiros que estão participando. A capital da República, né, ela sempre que foi Salvador, foi Rio de Janeiro, Brasília. Então, no caso do Rio de Janeiro, não era o Rio de Janeiro que era a capital, era Guanabara. Né? Então, você tinha o Distrito Federal, que era a Guanabara. E lá tinha a eleição para o governador. Infelizmente, o Carlos Lacerda foi eleito lá por poucos votos, derrotando os comunistas lá. Os comunistas perderam a eleição em 61, 62 ali, por poucos votos. Então, a Guanabara tinha o governador e tinha os vereadores. Com a criação de Brasília, o modelo que foi construído aqui em Brasília não previa eleições aqui do Distrito Federal. O modelo era elegia-se o presidente da República e o presidente da República nomeava o governador de Brasília. Então, esse foi o modelo estabelecido, inclusive, num momento democrático. Isso não foi fruto da posição do golpe de 64, mas era a experiência e o modelo, então, na nova capital. Então, por exemplo, só para citar um dado histórico, o governador de Brasília era nomeado junto com os ministros. O Tancredo Neves tinha escolhido todo o seu ministério, tinha escolhido o governador de Brasília, né? Que na época seria o Carlos Murilo,
E, na véspera, ele sofreu muita pressão e acabou suspendendo a nomeação do governador de Brasília, né? No anúncio que ele fez do ministério dele. E aí ele adoeceu e não se nomeou o governador de Brasília. Então, o governador de Brasília só foi ser nomeado no dia da greve. Teve uma greve dos rodoviários aqui 15 dias depois. A posse do Sarney foi dia 15 de março. Dia 1º de abril nós tivemos a primeira greve da Nova República aqui. Os companheiros rodoviários fizeram uma greve aqui. E o governador tinha continuado o governador da ditadura militar. Então, foi só aí que o governo nomeou um governador interino e depois o governador definitivo. Então, a luta nossa aqui, desde a inauguração de Brasília, era para que Brasília tivesse a representação política aqui no Distrito Federal. Então, isso só foi possível. Na Constituinte de 86, nós elegemos os deputados federais e os senadores constituintes. Na eleição, na Constituinte, se definiu que aqui teria um governador, teria uma Câmara, até que aqui a Assembleia Legislativa, né, como aqui é uma cidade-estado, ao mesmo tempo é uma cidade e é um estado, então o nome aqui da representação nossa não é Assembleia Legislativa, e não é Câmara de Vereadores, é Câmara Legislativa, é a junção de Câmara com Assembleia Legislativa. E o deputado aqui, o nome é deputado distrital. Então, é uma diferença que foi feita. A Constituição não prevê a divisibilidade de Brasília, então ela é um estado-município. Então, portanto, não tem um processo de eleição desses administradores. Nós já propusemos isso, já apresentamos, de terem consultas democráticas, de forma de ouvir a população para indicar esses administradores. Mas até hoje não se conseguiu ter um formato que atenda às reivindicações da população e à legalidade da Constituição se referindo ao Distrito Federal. Então, o administrador aqui, e a cidade, só para citar um pouco aqui, Brasília, quando foi construída, ela foi construída com um centro, que é o chamado Plano Piloto, né, e várias cidades ao redor, né, dentro do Distrito Federal, essas cidades. Então, elas foram construídas desta forma. Hoje, elas estão muito juntas. Então, o governador indica, nesse caso, o administrador dessa cidade. Então, ele funciona como um administrador naquela cidade. E o governo do Distrito Federal, ele funciona como governo do Estado e prefeitura ao mesmo tempo. Então, ele tem uma capacidade, por isso que é importante que as pessoas conheçam a capital, o sistema de Brasília, porque o Distrito Federal ele tem um poder muito forte, porque ele trata de questões a nível de Estado, mas ele trata do IPTU, ele trata da educação. Então, o governador aqui do Distrito Federal tem muito poder, né? Porque ele trata dos assuntos, das atribuições de Estado e das atribuições de prefeituras. Então, eu tive a oportunidade de, em 97, só para lembrar um pouco da história aí do PT, nós elegemos na eleição de 82, na primeira eleição que o PT disputou, nós elegemos 2 prefeituras, Diadema, em São Bernardo do Campo, foi eleito um metalúrgico, líder da greve, lá junto com Lula, prefeito de Diadema, chamado Gilson Menezes, e foi também eleito uma cidade lá no Piauí, no Maranhão, cidade chamada Santa Quitéria. Depois, então, o PT só elegeu 2 prefeituras. Em 85, o PT elegeu a prefeitura de Fortaleza. Em 82, o PT elegeu 8 deputados federais. Elegeu uma prefeita em 85, né, em Fortaleza. Em 86, o PT dobrou os seus deputados, de 8 foi para 16, o Lula foi o deputado constituinte mais votado. Em 88, o PT elegeu, fruto dessa história de lutas, elegeu muitos prefeitos, inclusive 3 prefeitos de capitais, né?
A Erundina foi eleita prefeita de São Paulo, a nordestina, né? Foi eleita prefeita da cidade de São Paulo. Vitor Buarque em Vitória, no Espírito Santo, e o companheiro Olívio Dutra em Porto Alegre. Então, nós fomos eleger o primeiro governo, o PT ter a primeira experiência de governo em Brasília, em 94. Nós elegemos o governador aqui, junto com o Espírito Santo. Então, o Vitor Buarque tinha sido eleito prefeito da capital em 88, e em 94 foi eleito governador do Espírito Santo. Então, aqui no Distrito Federal, nós tivemos a oportunidade de ser o primeiro estado que a gente governou. E nós pudemos aqui, por essa mistura de prefeitura e governo do estado, produzir um conjunto de políticas inovadoras, certo? No Brasil. Então, essa é a experiência. Então, em cada cidade a gente teve experiências interessantes. Então, aqui a gente lançou a Bolsa Escola, e a gente tinha uma ideia no governo de que em cada cidade a gente lançava um programa, né? Você escolhia. Então, a cidade do Paranoá foi, que é onde é a barragem ali, e que se permaneceu, se transformou numa vila que foi construída para construir a barragem. Depois, os moradores lutaram e permaneceram como uma cidade. Foi lançado o programa Bolsa Escola, né? Então, foi o programa que a gente teve, pela primeira vez, um programa em que pagava a bolsa para os alunos. No caso de nós tivemos paz no trânsito, verticalização da produção, a gente teve aqui muitas experiências inovadoras, a partir, inclusive, de experiências de prefeituras. E no caso de Santa Maria, nós tivemos a oportunidade de lançar o programa Saúde em Casa, né? Que era um programa em que você descentralizava a atuação com equipes de saúde na cidade. Então, a cidade tinha 44 quadras, tinha 100 e poucos mil habitantes, e você organizava essas quadras com equipes de saúde multidisciplinar. Então, a gente levou esse programa ali para a população. Tinha um programa também interessante lá, que era um programa, Rodrigo, chamado Mala do Livro. Era uma ideia de que você colocava em cada uma dessas quadras uma biblioteca domiciliar, tá certo? Era uma mala, era uma pequena estante que você botava normalmente no alpendre, na garagem da residência do morador, e aquilo ali era um espaço de você ter livros para que as crianças pudessem estudar. Não? E você remanejava os livros. Então, o livro ficava ali, você arrumava um exemplar novo. Então, tinha 44 malas, né? Programas, que depois, a mesma pessoa, que foi uma bibliotecária chamada Cleide, que fez o projeto em Santa Maria, fez também um projeto chamado Arcas das Letras, que foi um projeto nesse sentido para os assentamentos da reforma agrária no Brasil. Então, você tinha uma biblioteca domiciliar. Então, essa questão da prefeitura, da administração, é muito interessante. E para encerrar aqui essa primeira fala, o Patrus Ananias falava no encontro de prefeitos, eu tive a oportunidade de, final de 96, de participar do encontro de prefeitos do PT, e eu virei administrador, fui secretário de Estado e depois fui administrador. E ele falou assim, olha, para ser prefeito tem que gostar da cidade, você tem que amar a cidade, tem que ter uma dedicação, tem que ter uma missão, você tem que pensar no dia a dia da cidade, de como é que você cuida, né, da cidade. Então, só para citar um exemplo para encerrar. A partir dessas malas do livro, o que acontecia? As crianças daquela quadra iam naquela casa ler o livro ali na garagem. Então, a gente tinha uma mãe ali, voluntária, que organizava aquilo, vinculada à biblioteca da cidade. Nós tínhamos uma biblioteca central, que era uma biblioteca
Frederico Garcia Lorca, a gente homenageou o Lorca na biblioteca, e a gente percebeu numa conversa com uma mãe, esqueci o nome dela, mas a quadra era 103, ela reclamando da conta de água dela, porque as pessoas iam ler o livro na garagem e usavam o banheiro, né? Então, o fato daquelas crianças, ela de forma voluntária, tá fazendo aquela coisa, a pessoa utilizava o sanitário e a conta dela aumentou. Então, a partir disso, a gente discutiu com o governo e o governo passou, a companhia isentou e o governo pagou a conta de água aonde existia essa mala do livro. Então, acho que é isso que o dia a dia dessa proximidade, dessa sensibilidade de perceber um problema, tá certo? Você cria uma iniciativa boa, daqui a pouco você tem um efeito colateral. E nós, rapidamente, pudemos perceber isso, o governo percebeu a importância disso e fez esse processo. Então, a cidade era esses sistemas. E, para finalizar mesmo, nós instituímos, Rodrigo, e você que é gaúcho, a experiência do livro da Prefeitura de Porto Alegre do orçamento participativo. Então, a gente envolvia muito os moradores na definição das obras. A cidade era recente, porque tem uma política habitacional no governo anterior a nós, de expansão das cidades. Então, as cidades foram construídas sem infraestrutura. Então, a gente teve muita demanda para infraestrutura. Então, a gente definia as obras, as definições, era a população que definia. Se a prioridade era a segurança, que foi, a gente construiu a delegacia. Era escola, nós investimos nas escolas. Então, a população definia qual que eram as prioridades mais urgentes. Você tinha um olhar de longo prazo da cidade, mas você discutia imediatamente. Isso era uma solução, eu como administrador, era um instrumento muito importante, porque no segundo ano, nós tivemos, a população era 100 mil pessoas, e participou, aí, portanto, você pode imaginar, talvez, uns 50 mil, 60 mil adultos. Era uma cidade muito jovem, né, e muitas número de pessoas por família. 5 mil participaram do processo do orçamento participativo. Aproximadamente 10% da população participou. E eu tinha a lista na sala lá onde ficava a administração de quem tinha participado. Então, ia lá um morador fazer uma reivindicação. Olha, eu queria aqui botar um poste de luz aqui, eu queria discutir aqui uma quadra de esporte na minha quadra. E eu recebia, atendia, olhava a lista e falei assim, olha, mas a sua quadra e que você participou, o pessoal da sua quadra disse que o que era mais importante era a outra reivindicação. Ou quando a pessoa não participou, disse, olha, você infelizmente não participou, né, do processo de definição da escolha, da prioridade. Então, portanto, o orçamento aqui está comprometido com aquilo que os moradores da sua quadra decidiu. Então, eram experiências que os moradores se sentiam pertencentes àquele processo de definição. Então, ele sabia que o ano que vem ele mobilizava aquelas pessoas que ele entendia para participar do orçamento participativo. Então, nós fomos assim, num crescente, numa coisa exponencial. Eu lembro de um grupo de skatistas que queriam uma pista de skate, que no ano seguinte se mobilizou bastante, todos os skatistas ali da cidade, para colocar uma das prioridades deles, uma pista de skate na cidade. Era isso. Obrigado, Jaci. Para você que entrou agora, o Jaci Afonso está aqui com a gente hoje para podermos trocar uma ideia sobre a administração popular. Já sei que tem, pelo que vocês puderam perceber, uma vasta experiência já nessa questão. O pessoal que está entrando agora, poder nos ajudar, porque a gente sabe como que funciona o algoritmo do Facebook, compartilhar, convidar os amigos, curtir a nossa live aqui, também comentar, como o Antônio Elias, o nosso conhecido mano aqui, e a Brenda, que já estão participando do nosso debate, porque a ideia é essa, né?
A gente poder fazer um grande debate sobre gestão pública, poder trazer essas experiências, não só as experiências que são construídas aqui em Garopaba, na nossa região, mas também experiências de outros estados, para que a gente possa avançar nesse debate, nessa construção de um outro modelo, né, de administração pública. Antes da gente voltar para o Jaci, para ele seguir contando aí as suas experiências, fazer uma rodada de apresentação aqui, uma saudação. Podemos começar pela Jane, e vamos depois para a Vera, e a gente finaliza no Heron. Pode ser assim, pessoal? Boa noite, Jane. Jane, nossa pré-candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. Boa noite, companheiros, companheira. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Prazer conhecê-lo, Jaci. É uma grande honra para nós ter pessoas que podem nos ajudar a fazer melhor os nossos planejamentos. Espero que tu tenha bastante disposição, porque a gente tem muita curiosidade. A gente quer tirar de ti o máximo possível para a gente construir também as ideias para o nosso programa, né? Porque a gente, além de estar à disposição para a eleição, a gente está num partido que é de construção contínua. Então, isso é importante. A ideia destas conversas é que a gente possa usar todo o conhecimento aqui sempre, independente de estar num cargo público ou não. Portanto, muito obrigada. A minha companheira de chapa, a pré-candidatura à prefeitura, Vera Cardoso. Vera, dê o seu boa noite, por favor. Boa noite, companheiros, companheiras, Jaci. É sempre uma alegria ter um convidado tão ilustre e tão experiente, né, na gestão pública como é o caso. Né? Obrigado também àqueles que estão nos seguindo e nos assistindo, né? Imagino que está sendo pelo Facebook ou YouTube? Hoje pelo Facebook e depois no YouTube. Ok. Então, obrigado a todos que estão aí também participando conosco, né? Que a gente tem um bom papo aqui, como já estamos tendo, né? E todo mundo tire proveito, né? Dessa experiência tão vasta do nosso companheiro. Heron, nosso pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, também aqui por Garopaba. Boa noite, Heron. Boa noite, queridos. Jaci, é um prazer tê-lo conosco aí também, compartilhando a sua experiência. Não imagina assim, a satisfação que a gente tem em poder contar com todo o conhecimento que vocês já vivenciaram. Né? Nós nos colocamos à disposição, na verdade, para implementar na cidade, aqui em Garopaba, tudo aquilo que a gente já viu acontecendo, né, durante os governos petistas, né, em várias cidades. Eu sou de Bagé, mas vivi muitos anos em Porto Alegre e vivi toda a gestão, boa parte da gestão petista em Porto Alegre também. Tivemos excelentes experiências, né, e acompanhando essas experiências, na verdade. Então, assim, uma enciclopédia, né? Ambulante, vocês aí que já vivenciaram tudo isso, e a gente poder contar com essa experiência vai ser muito legal. E nós queremos trazer isso aqui para Garopaba também. Tenho certeza que muitos desconhecem todo esse envolvimento que pode ocorrer, né, do cidadão diretamente das decisões governamentais. Torná-lo mais ativo, torná-lo mais consciente, fiscalizador, inclusive, das ações do governo. Né? Não adianta ele se tornar uma pessoa lá crítica de tudo, mas sem ter conhecimento profundo das realizações que estão acontecendo na cidade. E, para isso, há necessidade do envolvimento dessa população nessas decisões, no orçamento participativo também, que existe uma relação muito grande, né? Orçamento participativo com a administração popular, óbvio. Então,
Mas é um prazer tê-lo aqui conosco e vamos conversando aí e tentando aprender um pouquinho como desenvolver isso aqui na cidade e tirando as nossas dúvidas também, dentro do possível. Tá? Grande abraço. Obrigado, Heron. Antes de passar de novo a palavra para o Jaci, reforçar para o pessoal que está entrando aqui, para a Brenda, para a Laura, boa noite, Carmen, deu boa noite para a gente, boa noite, Laura. Compartilhem nas suas redes, vamos fazer chegar essa nossa conversa ao vivo aqui com o Jaci Afonso, o maior número de pessoas possíveis para que a gente possa enriquecer o nosso debate, ter mais pessoas aqui acompanhando, podendo participar também, trazendo suas perguntas, as suas dúvidas, porque discutir a administração pública, a gente está num momento importante para isso, né? Esse ano é um ano específico desse tipo de debate, mas é algo que a gente tem que permanentemente ir construindo e mostrando que é possível um outro tipo de modelo, né? Um outro tipo de gestão. Eu quero pegar a pergunta do Antônio Elias aqui, que pergunta o seguinte, Jaci. A pergunta está na tela aí para a gente, que o Saúde em Casa era um programa que correspondia ao ESF, que é a Equipe da Saúde da Família, né? E a Brenda, que foi trabalhadora da saúde aí no Distrito Federal, ajudou aqui a esclarecer, dizendo que o Saúde em Casa foi uma espécie de embrião. Eu queria pegar esse gancho da pergunta do Mano para falar um pouco sobre gestão pública de saúde, né? A gente teve alguns avanços aí, inclusive em equipamentos. A gente aqui tem em Garopaba, por exemplo, uma UPA que ainda não foi concluída. Então, pudesse explicar um pouco também onde é que entra assim, o papel do governo federal nesse sentido. A gente tem hoje aí um congelamento por 20 anos em investimentos em saúde, uma insanidade, se a gente for pensar do ponto de vista de gestão, né? Porque 20 anos sem investir em saúde, educação e infraestrutura, o país segue crescendo, né? Então, como é que fica a financiarização da saúde pública nos municípios, né? Claro que, como tu mesmo falou, o Distrito Federal não tem essa figura jurídica do município, mas na prática acaba sendo a mesma coisa. Queria que tu falasse um pouquinho sobre gestão pública de saúde, Jaci, e nos ajudasse a entender como é que a gente financiariza isso, como é que, por exemplo, a gente implementa uma UPA que está incompleta aqui na cidade, como é que a gente avança na questão dos equipamentos, o que é importante. Hoje, Garopaba, por exemplo, não tem hospital, sofre por antecedência, podemos dizer assim, dentro desse cenário de pandemia, né? Porque a população precisa recorrer aos hospitais da região e a cada dia a gente vê a notícia de um hospital vizinho que lotou, o hospital vizinho do outro lado também lotou. Então, a gente vai se cercando de um problema que provavelmente é um problema que muitos municípios estão sofrendo agora, durante a pandemia. Rodrigo, se contigo, Jaci. Só uma pequena intervenção. Claro, Jane. Eu pedi aos companheiros que fechem os microfones, porque tem um som de fundo que pode atrapalhar um pouco a fala do companheiro. Bem, Rodrigo, Vera, Jane e Heron, essa experiência nossa, isso foi em 97, 98, né? E eu fiz eu sou sindicalista, né? Aceitei o convite na época de ir para o governo, retornei depois ao banco, eu sou funcionário do Banco do Brasil, e fiz uma opção de ficar no movimento social no governo Lula e Dilma, e agora também, né? Fiz uma opção agora, eu era da CUT Nacional, da Executiva Nacional da CUT, e fiz uma opção já tinha ficado alguns mandatos lá, achei que já estava na hora de mudar, de ter uma renovação, e estou hoje na presidência do PT aqui do Distrito Federal. Então, alguns detalhes que você está colocando aí, a gente precisava talvez pensar um pouco em pessoas mais especializadas nessa situação que está hoje. Mas vou dizer assim, um pouco do que a gente vivenciou. Primeiro, era uma cidade que também não tinha hospital. Você vê, Santa Maria é de 91, tá certo? Em 5 anos tinha 100 mil habitantes. Você imagina como é que foi essa construção
dessa cidade, tá certo? Sem escola pública, sem hospital. Então, nós optamos, o governo do Distrito Federal optou por lançar o programa Saúde em Casa, né, lá em Santa Maria, exatamente em função dessa característica da cidade. Esse programa é o programa cubano, ou seja, quem trouxe esse processo para o Brasil e que tinha uma experiência anterior era o Jorge Roberto da Silveira, lá prefeito de Niterói, né, que fez as primeiras experiências de médico de família lá em Niterói. Então, nós trouxemos essa experiência para cá. Então, aquilo ali era um problema a gente pensa muito hospital, saúde, no prédio, na enfermaria, na hotelaria, e não no atendimento. Né? E por isso que a medicina cubana tem muito resultado. Então, só para dar 2 exemplos assim, para vocês do que eram questões que a gente colocava. Nós tínhamos na cidade um problema muito grande de pressão alta, tá certo? As pessoas ir lá medicar, querer o remédio, né? Toda essa atividade. E tinha um companheiro colombiano também, era um médico colombiano, que estava lá, e que também ele propôs caminhadas. Ou seja, não resolveria apenas ficar medicando os moradores da cidade com os medicamentos para pressão alta. Ele organizou e todo dia, no final de tarde, na avenida principal, tinha uma calçada, ele organizava uma caminhada com os pacientes que tinham pressão alta daquela equipe. Tá certo? Isso não era uma coisa geral, então se discutiu isso. A gente também, depois de um tempo, incorporou nessa equipe um odontólogo, entendeu? Porque não tinha dentista no programa inicialmente. E eu lembro de uma senhora, de uma moradora, que foi conversar comigo lá na administração, e ela botava a mão na boca, tá certo? E eu não entendia que ela falava com a mão assim na boca. Depois eu percebi que ela não tinha dente, entendeu? Então, aquilo era um transtorno para a pessoa. Né? Então, a gente começou a ter muita ação complementar à saúde, que não fosse apenas a parte ambulatorial. Começou a estimular campeonato de coisas de esporte, com as pessoas se envolver, de atendimento, de pré-natal, de preventivo. Tá? Então, a gente passou a ter um atendimento antecipado dos moradores, então você tinha o fichário de todo mundo, sabia como é que era, a gente tinha um cadastro de todas as famílias e de todos os diagnósticos daquela equipe. Né? Então, você tinha uma radiografia, não uma radiografia do ponto de vista do equipamento, mas nós sabia a realidade que estava ali, podíamos pensar antecipadamente as ações na saúde, e acho que nós podemos fazer isso. Então, a gente imagina muito a saúde, e é por isso que incomodou muito, né, quando o governo, a presidenta Dilma e o ministro Padilha, hoje deputado federal, propôs os médicos cubanos aqui para vir para o Brasil. Não só cubanos, né? Eram médicos que viessem aqui e atendessem a população pobre. Então, porque, infelizmente, as pessoas querem trabalhar, os médicos e os demais profissionais querem trabalhar o mais perto da sua residência. Então, cidades distantes, periféricas, né, têm dificuldade de atendimento. Então, hoje, esse é um dado. Então, acho que essa relação com a população é muito importante. Por isso que hoje, inclusive, nós estamos numa campanha para que os médicos cubanos, que são sempre voluntários em todas as tragédias que nós temos, eles têm toda, né? Isso ocorreu agora novamente
Na Europa, os médicos cubanos saíram dali e foram para a Europa para ajudar a combater o Covid-19. Então, por isso a gente está numa campanha para que os médicos cubanos sejam ganhadores do prêmio da paz na ONU, né? Sejam ganhadores, ou seja, da mesma forma que outros movimentos, nós estamos nessa campanha. Então, é possível fazer isso, a gente ter uma política preventiva, né? Eu brinco para as pessoas que tem 3 tipos de médicos. Aquele médico do centro de saúde, da saúde da família, né? Do que aqui era o saúde em casa, que você vai lá, mede a pressão, vê o seu colesterol. Então, é um tipo de orientação que o médico te dá. Tem o outro médico, que é o do pronto-socorro, né? Que diante de que você não seguiu aquelas recomendações do médico da família, você acabou tendo um infarto, acabou tendo um AVC, tendo outros problemas. E tem aquele outro médico que é o mais preciso, que dá aquele diagnóstico, é o médico do IML. Tá certo? Tem que ser preciso no diagnóstico da população. Eu não quero esse médico preciso. Eu quero aquele, tá certo? Lá do ponto-socorro, da saúde ali no bairro, que te orienta, te recomenda fazer uma reeducação alimentar, fazer exercício físico, mudar o seu modo de vida. Então, acho que é possível a gente ter uma política de saúde. Cuba é um exemplo disso, o Canadá tem também experiências interessantes, mas a gente tem... O próprio primeiro-ministro inglês, né, reconheceu, ele, diferentemente aqui do Jair Bolsonaro, ele testou positivo para o Covid e foi lá e disse que quem salvou a vida dele foi a saúde pública na Inglaterra. Então, acho que essa é uma briga nossa para que tenha uma saúde pública de qualidade para atender a população. Mas não podemos ter uma política igual nos Estados Unidos, que é uma política privada, né, e que a maior dificuldade e exercício do Barack Obama era implementar o chamado Obamacare, que é um programa pequeno em relação ao nosso. Então, essa defesa do SUS é muito importante. E o SUS não é só o atendimento, é a vacina, são programas, é toda uma questão da saúde, e não apenas de tratar a doença. Então, por isso que é importante que a gente trate disso, e é importante que a gente revogue a emenda 95, né, que foi a emenda feita logo após o golpe contra a presidente Dilma, aprovada uma emenda que estabelece teto para os investimentos no Brasil, na área da saúde e da educação. Então, nós temos que revogar esse processo. Nós estamos apresentando, Rodrigo e os demais, nós vamos apresentar ontem, nós discutimos na direção nacional do PT, nós estamos aqui com a primeira versão e estamos debatendo um programa chamado Plano de Transformação do Brasil. São ações emergenciais que o PT vai apresentar, tá certo? Sobre todos os aspectos, na saúde, na educação, no emprego, para toda a cidade, para toda transferência de renda, porque nós não podemos, boa parte dos problemas hoje, inclusive, é de transferência de renda. Aí o governo federal exige que o governo do estado faça a política que o Bolsonaro entende sobre a questão do coronavírus. O governador de Brasília mudou a opinião dele, as posições, ele foi um dos primeiros a fazer aqui o isolamento social, de interromper as aulas, e depois fez o mesmo discurso do Bolsonaro. Por quê? Porque fica aqui na dependência e no condicionamento que o governo federal, quer dizer, junta as duas coisas, né? Junta os posicionamentos dele e a pressão do governo federal. Então, nós temos que pensar uma política, tá certo? De saúde educação, de habitação, que possa ter uma política nacional, mas a partir do diagnóstico das proposições das cidades como Caropaba. A gente vai passar agora para os nossos amigos que estão aqui junto debatendo, para o Heron, para a Vera e para a Jane, poder fazer as suas contribuições aí e também perguntar para o Jaci, né, as suas dúvidas e como que a gente pode construir um outro modelo de administração pública, que hoje esse é o tema do debate. Podemos começar pela Jane, companheira.
Jaci, eu sei que tu foi conselheiro tanto do Lula quanto da Dilma. Eu queria que tu falasse um pouco para nós dessa experiência e explicasse melhor para nós o que é esse conselho e se tu vê alguma chance dele ser aplicado nos municípios. Eu, como pré-candidata a vereadora, tenho uma visão de que o vereador ele tem que ser também mais próximo do prefeito e não só essa ideia que as pessoas têm de que o vereador é fiscal do executivo o tempo todo e só. Eu gostaria de ouvir a tua palavra nesse sentido, em ter uma administração que fosse compartilhada e não disputada, como a gente tem visto ultimamente, diferentemente do que foi nos governos nossos, em que havia mais harmonia, né? Pode falar sobre isso para nós, por favor? Acho que é importante, ou seja, acho que a melhor experiência que a gente tem de conselho institucional e de empoderamento é o Conselho de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde foi criado a partir da 8ª Conferência de Saúde lá em 1985, né? É um poder importante de definições de políticas. Tem conselhos de segurança, depende com representação da sociedade civil. Eu acho que o administrador, o prefeito da cidade, o governador, ele tem que saber escutar. Né? Nós não podemos ter uma visão de gestão municipal que, assim, a cada 4 anos eu vou na urna e voto ali, vou para casa e espero os vereadores e o prefeito cuidar da cidade. Não, ela é uma atuação permanente. E a prefeitura e a Câmara dos Vereadores tem que estimular essa participação. Então, uma das questões importantes é o orçamento participativo. A outra experiência que você está perguntando, e eu tive a oportunidade de ter sido convidado pelo companheiro Lula em 2008 e depois pela companheira Dilma, no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, era um conselho que tinha 1/3 de representantes dos empregadores, dos patrões, 1/3 de trabalhadores e 1/3 de personalidades, né? Pessoas que atuam na sociedade. Tinha a Tânia Bacelar, reitor da universidade, a Viviana Sena, companheiro da Bong, agora que eu não esqueci o nome dele, o Moroni do INESC, são pessoas de instituições que foram. Então, ali você tinha uma possibilidade de discutir os assuntos, debater os assuntos, pesquisar os assuntos, via a experiência de outros países de participação popular, e aquilo orientou muito. Nós tivemos, o Lula teve a sabedoria de sair da crise mundial de 2008, 2009, a crise econômica, primeiro pela sensibilidade dele, que é um negócio extraordinário, a sensibilidade do Lula. Segundo, dele saber escutar. Né? Como diz o Rubem Alves. O Rubem Alves tem uma crônica que diz assim: eu vejo por aí muito curso de oratória, eu não vejo curso de escutatória. Então, o Lula tinha uma capacidade de escutar e de uma observação, de uma fala, que aquilo ficava nele ali, martelando, e ele falava. Então, ele soube escutar a sociedade, os trabalhadores, os empresários, naquela crise de 2008, na crise econômica. E transformou aquele tsunami numa marolinha, que foi a expressão que ele usou. Porque ele soube enfrentar. Ele soube escutar o que os empresários queriam, o que os trabalhadores queriam, o que era possível fazer. Gente, o Lula foi no Natal de 2008, ele foi à televisão falar para as pessoas consumir de forma responsável. Porque o terror que se fazia era, diante de uma crise econômica, suspendia tudo. Os bancos suspendiam o crédito, o empresário deixava de investir, a pessoa não consumia, então era um ciclo vicioso. Eu não consumo, o cara não produz, gera desemprego, que gera isso e tal. O Lula foi para a televisão, véspera do Natal,
recomendar à população que existia uma crise, que existia, mas que não era aquilo que as pessoas estavam dizendo e que tinha que consumir de forma responsável, sem comprometer, mas que não deixasse de consumir. Então, isso foi a partir do Conselho de Setores Empresariais da CNI, da Fiesp, mas também da CUT, da Força Sindical. Então, esse é um processo muito interessante. O prefeito deve fazer isso, e tenho certeza que a administração, espero vocês como pré-candidatos, tanto a prefeita, a vice e pré-candidatos a vereadores, confirmem, né? O PT está orientando nesse sentido, que registre, que tenha a convenção oficial, se transforme em candidatos e que apresenta isso, que eu tenho certeza que a partir de 1º de janeiro do ano que vem pode mudar a cidade. Então, esse tipo de conselho pode ser uma coisa que a prefeitura, o prefeito faça de fazer isso, mas Jane, o vereador também pode fazer isso. O vereador pode chamar um tipo de espaço Primeiro que o vereador tem, na minha opinião, o vereador, ele é um vereador da cidade, ele não é um vereador dos seus eleitores. É importante o envolvimento dos filiados do PT na campanha, depois dos eleitores, mas quando a pessoa é eleita vereadora, ele é vereadora para toda a cidade. Então, ele tem que prestar conta para toda a cidade, ele não tem que prestar conta apenas para os seus eleitores. Então, se você faz um mecanismo de escutar, tá certo? No mandato como vereador, o representante do sindicato dos servidores municipais, tá certo? Ele ouvir ali, você ouvir o presidente da associação comercial da cidade, verificar com as igrejas que tem na cidade, com o clube de futebol ou com outro esporte que tem. Então, acho que é possível fazer isso. Então, acho que o Conselho, e a gente pode ver experiência. Eu queria aproveitar para falar, quando eu estava no governo, aí na condição de secretário de Estado, eu fui num projeto existe uma união das capitais ibero-americanas, né? Então, as capitais dos países de língua portuguesa e de língua espanhola, e a sede é em Madrid. E eles fazem curso de capacitação. E fomos eu, o secretário de Cultura, e o secretário de Administração a Madrid, e ficamos lá 15 dias conhecendo as experiências de gestão municipal. Não? Então, é muito interessante. E me interessou muito, Rodrigo, e lá, portanto, me interessou muito Madrid, porque é a mesma característica de Brasília, né? E de São Paulo, das grandes capitais. Só que lá o sistema é parlamentarista, né? Então, as administrações, vamos dizer assim, que era a administração regional, que nós fomos visitar, era um prédio, certo? Grande. Primeiro, então a prefeitura ali, a administração, o representante estava ali, todos os serviços da prefeitura, de água, de energia elétrica, de telefone, tudo estava ali naquele prédio. Ou seja, a pessoa ia num único local, num único espaço físico para resolver os problemas que ele tinha de demanda junto ao Estado. Então, era essa experiência em Madrid muito interessante. Segundo, no último andar tinha um auditório, tá certo? Um teatro, que ali se apresentava música, fazia assembleia, os partidos políticos faziam suas reuniões, né? A sede dos partidos políticos eram ali, naquele momento só tinha 2 partidos políticos com representação na prefeitura de Madrid, só tinha o PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol, e o Partido Popular. E na entrada dessa sede da prefeitura, vamos dizer assim, ele era um espaço de exposição. Então, os artistas da cidade expunham, os artesãos ali expunham a sua produção, então era experiência interessante. E tive a oportunidade também de ir tanto em Bruxelas, ver, aí já como conselheiro, tanto em Moscou como em Bruxelas, vivenciar a experiência que esses outros países têm desse tipo. Então, era importante. E foi a partir daí que começou muitas coisas interessantes, dos BRICS,
do IBAS, né, de políticas que se tinham. Então, é possível, tem experiência que a gente pode, claro, adaptando a cada realidade, né? Imagino, estou aqui olhando para vocês, e me lembrei um pouco de Portugal. Portugal tem duas experiências, duas coisas interessantes nesse momento. Primeiro é uma aliança política chamada geringonça, tá certo? Que é uma palavra, para nós aqui, pejorativa, mas deles lá é do ponto de vista comum, né? Que conseguiu unir os partidos de esquerda e está mudando completamente a realidade de Portugal. E tem lá também muito brasileiro aposentado, tá certo? Não só brasileiros, como moradores europeus, porque Portugal é o país mais quente que tem da Europa. Entendeu? Então, para idoso, para aposentado, é um clima interessante. Então, tem muito morador, então tem uma política, inclusive, federal, do ponto de vista de receita federal, de imposto de renda, interessante, que atrai esse aposentado, ou seja, esse morador de lá, ele não gera uma demanda de emprego, ele já tem a sua renda, então ele consome, né? E ele é um morador, entre aspas, um turista, e que tem isso. Então, são experiências, talvez com as características de vocês aí, por ser uma cidade que também tem muito morador nessas características, que tem muito turista, do que é possível evitar, né, esse efeito que é interessante do ponto de vista econômico, da economia, de movimentar a cidade, mas também gera um certo transtorno para aqueles moradores que estão ali naquele período de férias. Então, acho que é possível encontrar experiências interessantes nesse sentido. Companheiro Heron, pode fazer a tua contribuição. E eu quero aproveitar que o Jaci entrou junto pela questão da Jane, pelo questionamento da companheira Jane, com outro comentário do Mano, aqui do Antônio Elias, falando sobre a retração da participação popular, porque a gente está num momento em que não tem como se reunir, né, fisicamente. E isso impõe um dilema de como que a gente constrói alternativas que permitam a gente seguir dialogando com a população, ou com os grupos que pelo menos querem dialogar, né, nesse momento, que a gente sabe que não acaba agora. Essa tranquilidade de novamente fazer uma reunião em espaço fechado, com maior número de pessoas. Vamos pensar aqui num momento de orçamento participativo, por exemplo, simulando aqui que a gente um dia tem isso em Garopaba. É um momento que fisicamente muito provável que não consiga acontecer, por exemplo, no primeiro semestre do ano que vem. Tu, Jaci, conseguiu experienciar o início do orçamento participativo, porque hoje a gente fala nisso, e nesses instrumentos de participação, e é muito fácil, porque a gente já tem referência concreta, né, do que deu certo, o que deu errado. Mas tu começou, como tu relatou no início da nossa live, contou pra gente aqui que foi um dos primeiros também a implementar isso, a partir da experiência que a gente começa a ter em Porto Alegre, com o governador Olívio Dutra, que na época prefeito, Olívio Dutra junto com o Tarso. Tarso, inclusive, conversou com a gente, foi o primeiro diálogo em prática. A gente falou aqui sobre gestão participativa, sobre democracia participativa, né? E a importância, inclusive, disso que tu falou, quando tu traz a população para construir junto, primeiro que tu tira um pouco, assim, essa grande responsabilidade de tu decidir tudo sozinho, né? Tu consegue compartilhar, pelo menos uma parte do orçamento com a população, e a partir disso tu dá transparência. Aqui em Garopaba, a gente tem visto muito nos fóruns do Facebook, pelo WhatsApp, as pessoas participando mais, questionando mais, porque a gente tem uma possibilidade de transparência digital maior agora, né? E nos últimos meses aí, os dados de gasto da prefeitura começaram a ter mais facilidade de acesso, e de forma muito positiva as pessoas hoje têm cobrado. Só que às vezes é um gasto posterior que já foi feito.
Então é importante, né, que a gente bater nessa tecla, até para a gente distensionar essa ideia de radicalização da democracia e tirar ela da banalização também, que participação popular não é simplesmente fazer uma enquete sobre onde é que tu vai gastar A ou B, né? Ela é uma construção permanente. Então, antes de passar para o Heron, para fazer a questão dela, eu queria pegar esse gancho do Mano e o teu comentário e a pergunta da Jane, para a gente poder seguir nesse debate da participação popular, que para mim parece um debate que talvez seja a grande marca do nosso modelo de governar e seja o valor mais caro para esse tipo de gestão, né? Que é uma... Esses dias eu estava acompanhando o Pedro Halal, que é pesquisador da UFPEL, está liderando essa pesquisa sobre a passagem do Covid no Brasil, né? E é uma pesquisa que está orientando, inclusive, muita política pública. E ele fazia uma live junto com a Manuela Dávila, e a Manu, ela falou o seguinte: a gente está vivendo um momento, e por que a importância da gente fazer o debate eleitoral mais para frente também? Porque todos os decretos que são de restritivos, eles não podem vir de cima para baixo, isso precisa ser construído com a população, nem que seja para ela compreender a importância, às vezes, de uma restrição em um dado momento e depois, mais para frente, a reabertura. Isso tudo tem que ser construído de forma coletiva, e até porque é uma vacina para a pressão de certos grupos econômicos, né? Queria seguir nessa linha, né, sem, claro, cortar o Heron, mas que a gente pudesse aprofundar mais essa parte da participação popular. Heron, é contigo. Vou ter que ligar o teu microfone, Heron, por favor. Fechou de novo. Agora sim. Popular, do nosso objetivo em envolver, de levar o povo a participar nas decisões administrativas da cidade. Eu pergunto assim, considerando a cidade, tendo em vista que a própria Garopaba não se compara a uma grande capital, mas nós temos aqui, já foi dito, né, uma população em torno de 23 mil, 26? Não, certo, mais ou menos, né? Então, indivíduos, cidadãos, eu pergunto quais as dificuldades que a gente encontra em levá-los a ter essa participação, né, de se envolver com a administração governamental, de maneira que, como nós comentamos também no orçamento participativo, né, de ter não só um envolvimento retórico, ou seja, fazendo parte de um plano, mas sendo executado de fato pela população, né, que acompanha, que presta a sua contribuição nas decisões administrativas. Quais as dificuldades que encontramos em fazer essa população tomar parte também nessas decisões? Que dificuldades nós encontramos, que vocês encontraram durante a experiência de vocês em outras cidades? Primeiro, acho que, Rodrigo, eu participei em fevereiro de uma reunião do PT que estava atualizando o chamado modo petista de governar. Ou seja, a partir daquilo que eu falei no início, daquelas experiências, nós fomos criando um padrão, tá certo? De gestão e de experiência. Por exemplo, também quem fez isso foi a Fundação Banco do Brasil, na gestão do companheiro Jacques Pena, que foi também administrador aqui da cidade, foi presidente dos sindicatos bancários também. A Fundação Banco do Brasil tem um chamado Banco de Tecnologias Sociais.
A Fundação Banco, se vocês entrarem lá, vocês vão aprender muita coisa, vão ver muito projeto. Então, teve muito projeto que a Fundação Banco do Brasil financiou, testou, validou aquele modelo de gestão, isso na área de meio ambiente, na área de resíduo sólido, na área de plantação, de barraginha, de várias coisas, e aquilo ali ficou um banco. Ele colocou aquela experiência, certificou aquela experiência e colocou à disposição da população brasileira, das entidades, verificar aquilo e baixar aquilo ali. Ou seja, citar a fonte, mas tem coisas ali que já estão prontas. Então, isso é uma dificuldade, por exemplo, nesse modelo, eu sou funcionário do banco, esse modelo de banco, de resultados, tanto resultados quantitativos como resultados financeiros, vinculação à PLR. Então, muitas vezes, você vai para um banco, o banco começa a atender grandes clientes em detrimento de pequenos clientes, né? Pessoas mais humildes. O Estado também é assim, infelizmente. Tem carreiras do Estado que não gostam de receber o povo, que bota dificuldade, que reclama da roupa que o morador vai numa repartição pública, tá certo? Então é todo um preconceito, está ali sentado querendo. Então, a gente teve muita dificuldade, só para citar um exemplo. A gente estava fazendo um modelo lá em Santa Maria. Falar em Santa Maria, eu queria mandar um abraço para o meu amigo Jorrildo aí. O Jorrildo é irmão do companheiro Josmar, o Mazinho. Ele trabalhou comigo, foi diretor de serviço público, o irmão do Jorrildo aí foi diretor lá da administração de Santa Maria. Rapaz, você não acredita que o arquiteto desenhou um terminal de ônibus sem ir lá na cidade? Ele olhou o mapa da cidade, viu o tamanho, era um terminal simples de ônibus, né? De recebimento de ônibus ali. Certo, ele fez, desenhou. Então, aí tinha um desnível, tinha vários outros problemas, e a gente fazia, o governo fez com que a pessoa, eu liguei depois para o diretor do instituto, tá certo? E o arquiteto foi lá, tá certo? Conversar com os moradores, ver os detalhes ali problemas que existiam no trânsito, que muitas vezes na planta da cidade não tem. Então, há uma dificuldade. Então, a discussão sobre as licitações tá certo? Você definiu uma obra do orçamento participativo. Então, você tinha que ter uma comissão que envolvesse ali os procedimentos. Então, era importante que o morador tivesse o conhecimento, inclusive, mesmo com a sua humildade, mesmo com o seu não conhecimento técnico ali daquele coisa, ele soubesse como que funcionava aquela licitação, como é que ia ser feito, como é que ia ser constituído e como é que ia ser a decisão e quais as consequências daquela decisão. E como é que ele acompanhava. Ou seja, tá bom, aí você aprovava o orçamento, vai fazer uma quadra de esporte aqui. O dinheiro estava lá, mas o projeto arquitetônico, tá certo? Não andava. Então, quais são os passos? Tá certo? Faz primeiro esse passo. É possível, simultaneamente, que está discutindo o orçamento, sendo aprovado, já ia adiantando o projeto da quadra de esporte ou da outra obra. Então, a gente precisa fazer com que o servidor público seja um servidor, não um servidor público, mas um servidor do público. Tá certo? Eu acho que nós temos que ganhar o servidor para essa missão da cidade, de gostar da cidade. Ali também é o espaço que ele mora, e, portanto, é importante que aquele servidor público também tenha uma compreensão de funcionamento da cidade, e não apenas uma remuneração do seu salário. Então, isso vai depender da capacidade nossa. Né? Esses administradores neoliberais que tem hoje, eles não têm essa visão, pelo contrário, quer reduzir o salário de servidor, fala que o servidor é o problema, né? E isso desestimula. Então, acho que nós temos que ter essa capacidade de construir. Então, Rodrigo, eu estava falando das experiências nossas de modo petista de governar. Né?
Então, foram experiências aí em Chapecó, por exemplo, com Fritz, né? Experiências do Olívio Dutra em Porto Alegre, em Patinga, Londrina, Janduís, lá no Rio Grande do Norte, né? Várias cidades que foram exemplos, Ipatinga, Minas Gerais, tem vários exemplos que cada um e agora Maricá também está fazendo um negócio extraordinário. Sugiro que vocês vá a Maricá, conhecer lá o modelo. É claro que lá nós temos uma facilidade, porque tem royalties do petróleo, né? Mas nós podemos ter um royalties da areia, ou seja, as pessoas que aproveitam da areia de Garopaba é do estado todo. Como é que a gente valoriza isso? Da mesma forma que tem um petróleo lá, que nós podemos pensar, da mesma forma que eu acho que nós temos que ter um royalties verde para preservar a Amazônia, ou seja, para você permanecer com a floresta intacta lá, os moradores daquela cidade têm que ter uma compensação em função daquele outro que desmatou, que está tendo uma indústria, assim por diante. Nós precisamos fazer um equilíbrio. Então, nessa atualização, Rodrigo, que eu participei na Fundação Perseu Abramo em fevereiro, o Mazon foi... estava lá nessa reunião, o Mazon foi presidente do CEPRO e ele está na cidade de Santa Catarina também. Ele é gaúcho também de Porto Alegre, participou das gestões e está aí numa cidade, não lembro o nome. E ele mostrou, e portanto era antes da crise aí da pandemia, o modelo do orçamento participativo de Barcelona, que está aberto aí, que a gente podia, eu não lembro aqui o link, tá certo? Do orçamento participativo de Barcelona. E tinha um detalhe interessante, isso que me chamou a atenção no que você está falando, que é o seguinte, nós aqui só trabalhamos com a questão presencial, né? Das pessoas nas plenárias de forma presencial. Lá, eles têm um sistema presencial e um sistema por rede. Uma pessoa idosa, uma pessoa que está no dia no trabalho, tá certo? Então, tinha um sistema misto de votação. O voto da pessoa presencial, por exemplo, não lembro aqui o parâmetro, mas o voto presencial valia mais que o voto da rede, para estimular. Então, tipo assim, uma pessoa que está presente na Assembleia do Orçamento Participativo vale 2 votos. O voto de quem está lá na rede vale 1 voto. Então, fazia uma medição, aí, uma média ponderada desse coisa. Então, é possível, Barcelona já tem essa experiência, tá certo? De envolver a população nos quesitos do orçamento participativo. Então, eu acho que essa situação nossa permite que a gente faça experiências de ouvir a população, de saber escutar a população e discutir com eles os melhores caminhos. É sempre melhor isso, tá certo? Você compartilha as decisões, você compartilha os momentos de alegria, de uma coisa boa, mas também você divide nos momentos difíceis a responsabilidade e as pessoas sabem que aquela decisão que você tomou era uma decisão difícil, de uma escolha, de um momento, tinha um recurso, para onde que ia aquele recurso, e mesmo muitas vezes a pessoa não sendo atendida, ele percebe que a decisão do prefeito, ou da vice-prefeita, da prefeita, do vereador, foi a mais correta, porque ele ouviu, tá certo? E escolheu aquela que tem menos problemas e tal. Então, acho que a participação popular vai ser a diferença. Agora, isso o partido também tem que ter. O partido precisa se reciclar, se repensar. Isso que nós estamos falando da sociedade, de uma participação da sociedade na gestão municipal e no legislativo, nós também precisamos fazer isso internamente no partido. Nós estamos discutindo isso aqui, nós temos um projeto de gestão do partido aqui chamado Sinergia Petista, né? É um sistema. Então, portanto, aqui nós temos 20 diretórios zonais dessa cidade, são 32 regiões administrativas, cada dia eles criam uma, mas o número acho que é 32 ou 33. Nós temos 20 diretórios, e nós temos 16 setoriais. Nós temos o setorial de saúde, a Secretaria de Juventude, o setorial de Educação,
a Secretaria de Combate ao Racismo. Então, nós temos uma atividade que junta esse tema. Então, a gente prepara, é claro que a pandemia nos dificultou, mas pegamos um tema de saúde, então todo mundo vai discutir saúde. Nós não podemos deixar apenas para os trabalhadores da área da saúde pensar da saúde e cuidar da saúde. Nós precisamos participar. Nós precisamos, os militantes do PT precisam saber de todos os assuntos. Ele não precisa ser um especialista, mas ele tem que ter uma noção da saúde, da educação, da questão da terra, da questão da juventude, da questão dos direitos humanos, da questão racial no Brasil, que é uma questão cultural. Então, a gente tem um dia, um tema da semana, que todas as instâncias do PT tá discutindo aquele tema. Então, toda a cidade. Então, a ideia é que nós vamos discutir uma questão de saúde, vai ter um panfleto, em todos os locais nós estamos. Nós temos aqui um hábito de fazer isso, nós não vamos fazer amanhã, porque no dia 10 agora é um dia nacional de luta contra o Fora Bolsonaro, né? Mas nós estendemos faixa aqui, como essas cidades são distantes, 20, 30, 40 quilômetros do centro de Brasília, então tem, vamos dizer assim, rodovias, né? Que vêm das cidades. Então tem as passarelas das pessoas. A gente tem faixas do PT, então toda quinta-feira de manhã, de 6 às 8 da manhã, a gente coloca a faixa sobre temas, sobre assuntos. Então, a população passa e percebe o que o PT está falando. Então, nós não conseguimos, em função da pandemia, ter o material do panfleto, mas a ideia é que você pudesse fazer isso nos terminais de ônibus, todo mundo, naquela manhã, tá certo? Você tinha um desembarque, né? Lembrando aí da guerra aí, do desembarque da Normandia lá na Segunda Guerra Mundial, naquela manhã você distribui um panfleto e todo mundo vai estar, em todos os locais, está vendo que o PT está falando sobre um determinado assunto. Então, nós vamos cuidar bastante agora da questão da lei Aldir Blanc, tá certo? Sobre a questão da cultura, que é uma iniciativa da nossa deputada federal Benedita, né? E que a gente quer discutir bastante a questão da cultura. Desculpem eu converso, mas vocês fazem pergunta e eu vou entrando aqui. Desculpem aí, vocês. Não tem problema não, Jaci. Aqui a gente também está fazendo esse debate agora da Lei Aldir Blanc, porque para Garopaba a previsão é de R$175 mil. É importante, foi legal tu ter levantado esse tema. Nós temos aqui o deputado Pedro Kizai, que é o deputado do PT, o único deputado petista de Santa Catarina na Câmara, né? E que foi o coautor do projeto, tem uma atuação muito forte nesse tema no setor da cultura, né? E a nossa proposta aqui é começar, inclusive, a organizar uma comissão informal da sociedade civil, que a gente não tem conselho de cultura municipal organizado, ele existe na lei, mas não está ativo, para que possa pressionar o governo federal, porque a lei está aprovada e sancionada pelo presidente, mas o prazo que determinava 15 dias, o Bolsonaro vetou, né, para não se responsabilizar e não ter um compromisso na lei ali de quando ele deveria fazer esse repasse. E também, então, ter uma comissão que pressione o governo federal para que repasse essa verba prevista, também pressionar o governo do estado, né, que vai pegar inicialmente esse recurso e distribuir para o resto dos nossos municípios aqui de Santa Catarina. A previsão é de algo em torno de 50 milhões, um pouco mais que isso, para todos os municípios, e Garopaba vai, pela previsão da Confederação Nacional dos Municípios, receber 175 mil. É um debate muito importante a gente fazer, porque o setor da cultura mobiliza muitos empregos informais e formais. É um dos maiores PIBs do Brasil, a gente às vezes esquece disso, né? E é um setor que está muito prejudicado pela pandemia, né? As pessoas não conseguem ir para o teatro, não conseguem nem as ações de rua, as intervenções culturais de rua são possíveis nesse momento. Então é importante que tenha um auxílio, deveria ser mais, né, Jaci? Tu deve ter acompanhado isso também. A ideia era de 6 bilhões de reais e o governo cortou pela metade.
não é nem verba nova, essa verba já estava prevista muito no Fundo Nacional da Cultura, e foi cortado pela metade para 3 bilhões. O Bolsonaro, inclusive, Garopaba poderia receber mais se não fosse a má vontade do governo Bolsonaro, que está preocupado em cortar investimento público, né? No momento em que o mundo todo está se tornando keynesiano, né? Voltou a defender o estado de bem-estar social. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando, antes de passar para a Vera, que falta ainda a intervenção dela e a pergunta dela. Um abraço para o Junei, que inclusive é bancário também, foi membro do CID Bancários de Porto Alegre, hoje mora aqui em Garopaba, somando na nossa luta. Um abraço para a Valdíria, um abraço para a Gabi também, que fez um comentário irônico, né, que o pessoal geralmente planeja, primeiro executa e depois planeja, né. Aqui a gente tem algumas situações assim, que o pessoal planejou mal e deu um passo maior que a perna, e às vezes a obra está lá parada e poderia já estar sendo utilizada pela nossa população. A Valdíria, inclusive, complementou, né, com o exemplo de Barcelona, que as mulheres lá têm uma presença muito grande na gestão pública, né. Isso é um debate muito importante, inclusive. E aí ela traz o exemplo da Ada Colau, que é prefeita desde 2015. Barcelona é uma referência para muitas coisas, né. Acho que é um bom parâmetro para a gente se referenciar quando quer pensar gestão pública. Vou passar para a Vera, nossa companheira, minha companheira de chapa, a pré-candidatura da prefeitura. Vera, contigo. Então, pelo que eu entendi da colocação do Jaci, né, ele disse que à medida que eles iam implementando alguns projetos, as demandas iam aparecendo, ou outras necessidades, né? Mas eu pergunto, qual é a melhor forma de se começar a conhecer as necessidades de uma determinada sociedade, ou como a nossa cidade, que é Garopaba? Qual seria, assim, como que vocês pensaram no primeiro projeto? Vocês fizeram pesquisa de campo, vocês conversaram com as associações de bairro, vocês criaram grupos temáticos, né? Qual seria a forma mais eficiente de realmente conhecer as necessidades, antes de se ter um orçamento participativo, claro, né? Eu imagino assim, entrando na gestão pública, não tem nenhum projeto ainda, não tem nada. O orçamento participativo, ele demora um tempo para aquela engrenagem funcionar também, né? Enfim, qual seria o caminho para conhecer as demandas de uma cidade, né? De forma assim mais efetiva? Seria por contato com as associações de bairro ou grupos temáticos, na tua opinião, né? Ou como vocês fizeram lá nos primeiros projetos? Nós não tínhamos muita experiência aqui no Distrito Federal. Primeiro porque a primeira eleição que teve para governo foi em 90, né? Quando a gente criou a representação política do Distrito Federal. E logo em seguida, na segunda, nós já ganhamos a eleição. Então, uma experiência nossa, é que a gente tinha uma base social forte nos órgãos, nas secretarias. Então, mesmo não sendo governo, a gente tinha muito conhecimento sobre educação, sobre saúde, sobre transporte. Então, a gente conhecia ali os problemas que se tinha. Os sindicatos tinham um papel muito forte, conhecia os diretores de escola. Nós já tinha aqui, no processo de redemocratização, a gente teve um secretário de Estado de esquerda, né, que foi Pompeu de Souza, foi da ABI. Então, a gente conquistou aqui, logo depois do fim da ditadura militar, a eleição direta para diretores de escola, diretores de hospitais, de centro de saúde. Então, teve um processo democrático. Então, a gente já tinha um conhecimento do Estado. Eu acredito que vocês vão ter uma dificuldade. Primeiro, que eu acho que vocês vão ser indicados, confirmados como os candidatos. Nós vamos ter essa franqueza nossa, essa disposição de cuidar da cidade, né? A gente
o prefeito, a vice-prefeita, os vereadores, eles têm que cuidar da cidade como cuida da sua casa, né? Então, é um cuidado. Então, qual é a dificuldade que vocês vão ter? Vocês vão ter um orçamento do ano de 2021 definido este ano, né? Então, você tem dificuldades porque o orçamento já está sendo feito. Então, o orçamento participativo, as decisões da sociedade, ele só vai ter definido no orçamento de 2022. Mas eu acho que vocês precisavam, já nesse processo de consulta, de ir verificando as coisas mais importantes. E como diz o Carlos Matos, né? O Carlos Matos foi ministro de planejamento do governo Allende, e a experiência do governo Allende levou a ele a formatar um projeto de planejamento estratégico. Que o PT hoje tem outros, foi adaptando e aprimorando essas questões. Mas aquilo que são, muitas vezes, uma obra, uma ação política, ela tem um efeito multiplicador muito forte. Certo? Uma decisão, uma escolha sua, ela não se resume àquilo apenas. Ela tem um efeito multiplicador de outras ações que são feitas. Então, e muitas vezes coisas simples que demanda pouco recurso e que tem uma satisfação de muitas pessoas. Por exemplo, uma quadra de esporte, num lugar que não tem. Uma quadra de esporte, ela é teoricamente um pouco bem baixo o investimento, e ela tem um efeito de participação, então, portanto, gera esporte, gera outras atividades do que uma obra física ali e tal. Então, acho que vocês têm que mostrar para a população que vocês vão fazer as duas obras, tá certo? Vocês têm um compromisso com aquelas duas obras, mas vocês estão escolhendo essa fazer primeiro, porque ela é mais rápida de ser concluída, tá certo? E a outra questão que eu acho que é importante, Rodrigo e Vera, é que os compromissos nossos, nosso programa de governo, ele é um programa para 4 anos. Certo? As pessoas, os nossos adversários, vão querer fazer, mas está aqui no seu programa que vocês vão fazer isso. É claro que nós vamos fazer, mas nós não sabemos que vai ser. Se a gente puder precisar como é que vai ser a ordem, tudo bem, mas nós vamos fazer durante o governo, durante a nossa gestão, durante os 4 anos, nós vamos fazer isso. Então, acho que é preciso calibrar um pouco isso, né? de mediar isso, de ver antecipadamente recursos que podem ser feitos, que existem nas secretarias estaduais. Entendeu? A gente tem que conhecer essa máquina pública por dentro. A gente tem que se dedicar a isso. Entendeu? E a gente é um time de futebol. Entendeu? Não necessariamente precisam ser vocês que vão cuidar disso, porque aí vocês têm que fazer campanha, têm que conversar com a população, têm que fazer isso. Mas é um time de futebol, tá certo? Um é goleiro, o outro é o atacante, tá certo? Né? Quem vai fazer o gol no momento é o Rodrigo, no outro momento é a Vera. É a dupla ali diária para fazer a nossa diferença. Mas você tem a pessoa que vai ser o goleiro, o cara que vai ficar ali. Então, tem pessoas nesse momento que pode ir estudando, descobrindo fontes de financiamento, olhando onde existe, como é que é feito, o que pode ser feito na transição, né? Vocês influenciar na votação do orçamento, na LDO do município, como é que vai ser feito, entendeu? Protocolar posições, mesmo que vocês não são vereadores ainda, né? Ao ser eleito entre a eleição de 15 de novembro e a posse em 1º de janeiro, o que os vereadores eleitos vão fazer? Olha, nós queremos fazer isso. Então tem que ter influência. Não precisa governar só a partir do dia 1º de janeiro. É possível ter uma intervenção antes, né? Então, por isso que essas pré-candidaturas de vocês é um momento de estabelecer isso, de discutir, de ver orçamentos de mudanças que podem ser feitas. Então, acho que esses são
nós temos que sair de um ciclo vicioso e entrar num ciclo virtuoso, porque a tentativa é de desqualificar a política, de falar que todo mundo é igual, né? E nós vamos fazer a diferença, né? Então, portanto, as pessoas têm que ter prazer, têm que ter satisfação, e nós temos que ser pessoas que transmitam essa energia, né? O concreto é fruto do nosso pensamento. Então, como é que nós vamos transformando essas ideias nossas em ações? Isso que tu falou, Jaci, de transmitir energia, talvez seja a coisa mais fundamental agora, claro, durante o período eleitoral que virá, e ao longo de toda a construção, seja governo ou não, né? Eu acho que a gente deve oferecer esperança para a cidade e uma possibilidade de construção de futuro, um futuro amanhã, mas também pensar a cidade a médio e a longo prazo. Isso que tu traz, assim, dessa coisa de transmitir, passar energia e motivar a população é fundamental, porque talvez uma das principais tarefas, né, desse próximo período. Falaste da nossa, da organização do partido aí no Distrito Federal, de tentar pautar algumas questões na sociedade, e aqui é importante a gente dizer como para nós é muito caro essa questão da democracia participativa, da participação popular real, né, não reduzida a uma enquete de aplicativo ou de um site, como a gente tem essas enquetes, por exemplo, no site do Congresso, né, de sim ou não, a gente quer aprofundar esses conceitos, para nós é um valor muito caro e a gente quer começar desde agora, né, então a nossa ideia é ir dentro dos prazos, dialogar com a população e ter um plano de governo colaborativo, que a sociedade, os setores organizados da sociedade garopaba possam contribuir com suas propostas para a gente desde já, né, começar a fazer essa construção de forma mais ampla e de forma coletiva. Nós estamos chegando aqui a 1h e 26 minutos, quase 1h30 de live, é um tipo de conversa que a gente poderia ficar a noite toda conversando, né, falando sobre esses temas. Eu quero mais uma vez reforçar para o pessoal que está nos assistindo aqui. Essa live hoje é transmitida pelo Facebook. Sabe que aqui já a gente não tem recurso, então a gente usa tudo que é plataforma que permita um plano gratuito, né? E a gente vai se virando na criatividade. Acho até importante a gente aprender a fazer campanha e fazer esse tipo de pré-campanha, fazer o trabalho partidário político com menos recursos. Acho que é importante a gente começar a aprender a fazer isso. Então, a plataforma nos permite exibir essa transmissão por uma rede social. A gente escolheu o Facebook porque a gente tem mais relações aqui, mas finalizada a nossa live, ela vai também vai estar disponível no YouTube. Então, o pessoal que está assistindo pode também compartilhar a live no Facebook e o link nosso do YouTube está lá na minha página, Rodrigo de Oliveira. O pessoal compartilha nos grupos aqui do Facebook, compartilha no WhatsApp, para a gente poder fazer esse tipo de debate correr e todo mundo poder tomar conhecimento, né, do que está sendo discutido e de que é possível pensar uma outra cidade, mais do que pensar um outro modelo de gestão que torne o cidadão protagonista, né, como o Olívio Dutra sempre fala, ele deixar de ser um mero espectador da coisa pública, né, das decisões públicas, ainda mais no momento de pandemia, em que é importante que o cidadão possa discutir junto e se tornar protagonista da construção da sua cidade. Já sei, antes de passar para a tua despedida, vou abrir aí para os nossos amigos, para a Jane, para o Heron e para a Vera, também fazerem as suas considerações finais. Agradecer mais uma vez a todo mundo que nos acompanhou aqui, mandar um abraço para a Márcia, que está comentando agora, e a Graziela, a Duda, todo mundo que acompanhou a gente. Agradecer e pedir, curtam, compartilhem em todas as redes que forem possíveis. Vera, contigo aí. Já que tu foi a última a perguntar, agora tu é a primeira a se despedir. Obrigado, Jaci, pela disponibilidade, né, de nos abrilhantar aqui a nossa noite com teu conhecimento. Obrigado aos companheiros, obrigado ao pessoal que está também com a gente nas redes sociais. Eu já queria aqui deixar um aviso para quem ama animais.
Semana que vem a gente já vai estar fazendo uma live nesse tema, sobre a questão do abandono de animais em Garopaba e da falta de investimento da prefeitura nessa área, tá? Não vai verba nenhuma, nem para as ONGs que fazem um trabalho muito legal aqui em Garopaba. Então, a gente vai estar conversando com a Tati Colares, que é da PAG, né? Provavelmente vai ser agora na próxima semana, e mais alguns convidados lá. Então, não percam, lá na página do Rodrigo vai estar lá o aviso, a chamada lá para essa próxima live. Obrigada a todos. Heron, a gente deixa a Jane por último. Boa noite, então, Jaci. Muito obrigado pela colaboração, pela sua disposição em contar suas experiências para nós aí. E certamente você pode ter certeza que você tem companheiro aqui também com o mesmo ímpeto, no sentido de contribuir com nossa, não apenas com a nossa cidade, mas com o nosso país. Somos seus companheiros, sim. Pode contar conosco aqui também. E muito obrigado pela sua simpatia aí, nos atendendo também dessa forma. Muito, muito carinhosa. Um grande abraço. Segue firme na luta, bem. Bom, então acho que é isso, né? Companheiro, em primeiro lugar, gostaria de te convidá-lo, assim que tiver um tempinho, vem conhecer a nossa praia, tenho certeza que você também vai se apaixonar. Agora, eu queria te dizer uma coisa que eu fiquei bastante feliz. Essa é a nossa terceira live neste formato, de discutir com companheiros que já fazem parte de administrações populares há mais tempo. E nós conversamos com o Tarso, lá de Porto Alegre, nós conversamos com o Luiz Mainardi de Bagé, que dá quase 400 quilômetros de distância, e agora nós conversamos contigo em Brasília. E repete-se a fala, o gestor tem que ter amor pela cidade. Isso, para mim, é muito gratificante, porque no momento em que a gente vê ódio, discussão, que a gente vê pessoas desejando a morte de outras pessoas, de todos os lados, por motivos extremamente banais, que a gente vê que as pessoas estão sendo mortas de forma violenta por aqueles que tinham a obrigação de protegê-los, a gente ouvir companheiros que estão há tanto tempo na luta ainda terem essa carga de amor para distribuir, é muito gratificante para nós. Eu acho que hoje esse exemplo vai me suprir assim por vários dias, porque é uma luta muito difícil. Hoje a gente está no PT, a gente recebe uma carga vibratória bem carregada. Então, quando a gente ouve todos os nossos companheiros que vêm nos dar bons exemplos, gratifica e reanima. Então, além de agradecer pela experiência que tu traz para nós, de conselhos, de quem realmente sabe ser conselheiro por experiência, eu quero agradecer profundamente essa mensagem de afeto que tu nos traz nessa noite. Fria, mas de coração quente. Muito obrigada, companheiro. Força na luta aí também. Jaci, muito obrigado pela tua disponibilidade. Quero agradecer aqui também a disponibilidade do companheiro Heron, pré-candidato a vereador, da nossa amiga Jane Vilela, também pré-candidata a vereadora, e da minha companheira de chapa, a pré-candidatura de Garopaba, a pré-campanha, pré-candidatura à prefeitura de Garopaba, a Vera Cardoso. A gente sabe, Jaci, que tua agenda aí é bastante corrida, e então eu quero agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, o teu tempo, agradecer também a Brenda e ao Jô Rido, que fizeram contato contigo. Dizer para o pessoal que a nossa live vai estar disponível aqui no Facebook, mais uma vez, também no YouTube, e esse é o terceiro episódio aí do Diálogos e Práticas, e a proposta é justamente essa, exatamente essa, trazer experiências concretas, o que já foi feito, para a gente saber de onde começar, mas também apontar um futuro, né, para poder trazer esperança para as pessoas e dizer o que pode também ser feito, né, do que não está sendo realizado aqui na nossa cidade. Jaci, suas considerações finais, obrigado mais uma vez. Pessoal,
Boa noite a todo mundo. Agradecemos aí a presença de todo mundo. Já sei, contigo. Então, primeiro, agradecer vocês por esse convite, né, de poder participar e conversar com vocês. Então, estou à disposição. Segundo, acho que tem um novo ciclo que está se iniciando, que é o seguinte: nesse encontro de prefeitos do modo petista de governar, esqueci o nome dele agora, um companheiro que foi administrador, inclusive, da Sé ali na gestão da Erundina, que é um ciclo de prefeituras, ou seja, nós começamos com Diadema em 82 até 2002. Foram 20 anos de experiência de prefeituras, de elaboração, né, de certificação de projetos e tal. Depois, com a eleição do Lula, o que aconteceu? O governo federal pegou todas essas ideias, né, e nós passamos a ter uma política pública nacional. Então, por exemplo, a partir do governo federal, as prefeituras, então, implementavam. Então, por exemplo, uma satisfação que eu tenho, eu era do Conselho do Fundo de Garantia quando a gente aprovou Minha Casa Minha Vida. Subsídio forte para que as pessoas pudessem ter casa. Não é um problema de casa, não é um problema de financiamento, é um problema de transferência de renda mesmo, para que as pessoas possam ter coisa. Então, as prefeituras, elas teve um efeito secundário de acomodação, porque esperavam os programas governamentais de um governo de esquerda, que era o governo do Lula. Então, na área da saúde, na área da educação, tinha os pontos de cultura, né, que foi feito no governo Lula. Então, na saúde, na educação, várias iniciativas. Com o golpe do Temer e com a eleição de Bolsonaro, as prefeituras voltam, é como se fosse uma sanfona, uma fole, inverte. É a partir das experiências de prefeitura, de novo, que nós vamos ter projetos nacionais. Entendeu? Ou seja, de experiência, de inovações de gestão, é que nós vamos ter projetos, né? Então, acho que esse é um dado que está colocado para nós, que é possível ser feito. Então, acho que esse é um dado que a gente tem muita expectativa de vocês, da experiência de vocês. E, para encerrar, eu comentei até com o Rodrigo, eu tive, vamos dizer assim, uma iniciativa. Eu faço parte de um conselho de uma revista chamada Chapuri. É uma companheira, Zezé Weiss, uma jornalista que foi amiga do Chico Mendes, escreveu boa parte da biografia do Chico Mendes. Tem uma revista chamada Chapuri, depois vocês entram aí. A revista mensal, muito gostosa, como diz a minha amiga Vânia, é de comer com os olhos a revista, tá certo? E eu era do conselho e escrevia na revista. E em 2016, eu tive a ousadia, tá certo, de escrever sobre as eleições municipais. Então, todo mês, eu escrevia sobre um tema. Como é que era o tema da cultura na cidade, como é que era a cultura do esporte na prefeitura. Então, tem um conjunto de 12 artigos lá, ao longo do ano, sobre proposições sobre o que era possível fazer e de experiência que se tinha em cada área, de emprego e assim por diante. E eu sempre usava uma expressão do Tolstói, que é o seguinte: se quer ser global, começa a pintar a sua aldeia, tá certo? Então, é isso. Se a gente quer ser Brasil, vamos cuidar de Garopaba. E eu tenho certeza que vocês vão cuidar muito bem, e na hora que eu visitar aí, eu vou ter orgulho de ter participado hoje com vocês desse início dessa jornada aí, junto com o Tássio e junto com o Manite, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos, uma boa noite. A live logo em seguida também estará disponível no YouTube. Um abraço e boa loto. Eu vou compartilhar depois, tá, Rodrigo, no meu Facebook por favor. A sua coisa, tá bom? Um abraço. Por favor, boa noite, companheiro. Um abraço e boa luta a todos. Boa noite.